Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A Sandra começou a semana passada o estudo do capítulo 25, Buscai e achareis. E nós vimos logo no início do capítulo, ela não terminou a primeira parte, falta um item aqui, o item 5, e aqui Jesus nos diz, através do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nos versículos 7 a 11, ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. E todo o que busca, acha. E a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais a vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhes pedirem. E aí ela falou sobre o quanto nós devemos, o que nós devemos oferecer e o que nós devemos pedir, que é uma ação. Por isso que eu gosto sempre de falar que o Espiritismo não é uma religião de contemplação, é uma religião de ação. Os Espíritos nos pedem sempre ação. Ação no bem, ação no trabalho, ação na caridade, ação na prece. E Jesus, que vem através de Jesus, das próprias palavras dele, batei e abrir-se-vos-á. Ele não fala assim, deitai e ficar esperando cair dos céus as dádivas. Não. Ele fala, pedi e obtereis. Batei e abrir-se-vos-á. Você precisa ter uma ação, você precisa pedir, você precisa bater, você precisa ter, muitas vezes, a humildade de se colocar numa posição de humilde, vamos dizer assim, para receber do mais alto. Você se coloca numa posição humilde, você se coloca numa posição de subalterna, vamos dizer assim, mas pedindo do seu coração, pedindo da sua vontade, da sua fé, da sua fidelidade. Lembram das definições de fidelidade? Isso eu acho que deve ficar sempre guardado na cabeça da gente. A ação, a fé, porque tem no livro do André Luiz, eu não me lembro agora em qual livro dele mas uma pessoa entra na sala de passe e ela é refratária algumas vezes àquele passe. Ela é refratária, e o passe não dá aquele sustento que ela precisa. Por quê? Porque ela não se coloca numa posição humilde. E aí, no momento que ela está dentro da sala de passe, o que acontece? Ela se coloca numa posição de humildade, ela pede, ela bate na porta e pede. E é naquele momento que os espíritos aproveitam e entram com o tratamento dela e entram com a ação deles. Porque muitas vezes as pessoas são refratárias. E é o que acontece com o André Luiz também em nosso lar. Quando ele se ajoelhou, quando ele se colocou, quando ele acreditou e quando ele se colocou naquela posição de receber, mostrando que ele estava abaixo de Deus, que existia uma força, e ele chora e ele pede, é o momento que o Clarencio e a mãe dele, que estão ali perto dele durante todo aquele tempo que ele está lá no umbral, eles aproveitam e vão. E é o que acontece no livro Libertação também. Quando esqueci o nome dele agora, no livro Libertação, o espírito que está lá nas trevas durante 700 anos, o Gregório está nas trevas durante 700 anos, e a mãe dele observando ele, porque se engana quem pensa que os espíritos não nos observam, que os nossos espíritos protetores nos deixam relegados à própria sorte. Muito pelo contrário, se engana. Se engana quem acha que Deus não olha por nós.
Porque Deus olha por cada um dos seus filhos. Porque o Espírito é a maior obra da criação de Deus. Não são os planetas, não, é o Espírito. O Espírito é a maior obra da criação de Deus. E Ele olha por cada um dos seus filhos. Ele sabe o que acontece com cada um dos seus filhos. Deus sabe o que acontece com a gente. E esses espíritos protetores, eles se movimentam de uma forma absolutamente ordenada, que nós aprendemos, absolutamente ordenada. Como dizia a doutora Marlene, eu não me lembro exatamente como é a expressão que ela usava, mas ela dizia assim, que desordenados somos nós aqui na Terra, porque eles são extremamente ordenados, eles são extremamente cuidadosos daquilo que acontece na Terra, com cada um dos espíritos, da mesma forma que Deus olha por cada um dos seus filhos, a maior obra da criação. E aí, o Gregório, ele tem um momento do quê? O que acontece com ele, para a mãe dele, para Matilde, falar, é agora. Ela chama o Rúbio e fala, é agora. Agora nós vamos começar o nosso trabalho com ele. Ele fica entediado do trabalho. Ela começa a perceber que ele está entediado daquele trabalho. 7 séculos nas trevas. Mas não é, ele está nas trevas profundas, abaixo da crosta terrestre. E aí ele se sente entediado, e aí ela começa todo o processo de resgate dele. Que aí vai dentro, que está dentro do livro Libertação, um livro que a gente tem que... É um livro nosso de cabeceira, tem que ser um livro de cabeceira. Porque ele explica toda a mediunidade, ele explica como os espíritos obsessores atuam, e como os espíritos protetores atuam para amenizar essa atuação dos espíritos obsessores. E os recursos, os inúmeros recursos que eles usam. Então, quando a gente vê aqui, ajuda-te, o céu te ajudará, nós temos que pensar o seguinte, que nós temos nos colocar na posição de pedir para o céu. E de dar a nossa parte. Como acontece no momento em que Jesus vai fazer a multiplicação dos pães. Quando ele está lá, o que ele pergunta para os apóstolos? Quantos pães tendes? O que vocês têm? E os apóstolos falam, nós temos 3 pães e 2 peixes, eu não me lembro ao certo quantos peixes e quantos pães, mas o que acontece? O que Jesus faz? Multiplica. Multiplica alguma coisa que tem. Multiplica alguma coisa que já existe. Porque você não pode multiplicar o nada, você não pode multiplicar o zero. Então você tem alguma coisa, você pede, você oferece, você trabalha e esse trabalho é multiplicado. E há uma grande modificação na vida da gente, seja em qual trabalho for, seja no trabalho do passe, seja na caridade, seja em qual trabalho você realizar, os espíritos estão ali para multiplicar, para trazer a paz, para trazer a fraternidade, enfim, para que nós obtenhamos aquilo que é necessário para a nossa existência, para nós darmos continuidade à nossa existência. Mas uma continuidade sadia, porque nós também não podemos esquecer que nós trazemos do mundo espiritual problemas que nós criamos em outras vidas, que nós reencarnamos. E esses problemas, as nossas dívidas seguem conosco, porque a dívida segue junto com o devedor. É a lei de ação e reação, é a lei do retorno. E nós temos que passar por aquilo que nós temos que passar. E nós temos que passar de cabeça erguida. Nós temos que confiar, nós temos que ter fé, nós temos que confiar. Porque se nós nos comportarmos como crianças mimadas, o que acontece? Nós voltamos para o mundo espiritual revoltados, porque somos crianças mimadas, porque não aceitamos aquilo que nós estamos passando, e o que acontece? Nós vamos fazer parte daquelas fileiras de espíritos revoltados e daquelas fileiras de espíritos que se juntam para quê? Para criticar, para fazer o mal, para trazer o distúrbio para dentro do lar dos outros, trazer a discórdia e tudo mais. Então, essa é a verdadeira ação, a nossa ação.
Nós precisamos saber que nós temos todo o apoio do plano espiritual, que eles nos ajudam incondicionalmente, que Deus nos ajuda incondicionalmente, olha por cada um de nós, mas nós temos que dar a nossa colaboração também. Nós somos o pão e nós somos o peixe que Jesus vai multiplicar. Aquilo que nós temos de bom dentro de nós, Jesus também vai multiplicar. Os Espíritos também vão multiplicar. Eles não vão deixar no nosso... Eles vão reforçar, eles vão dar aquele apoio, aquele suporte. Mas nós precisamos nos colocar em sintonia com o plano espiritual superior. Nós precisamos nos colocar em contato com o plano espiritual superior. Da mesma forma que a Matilde fala e o Gúbio falam no livro Libertação, quando eles vão atuar sobre o Gregório, o que acontece? O que eles nos mostram? E o que o Gúbio fala no livro Libertação, que fica gravado na cabeça da gente? Que tanto o bem quanto o mal têm a mesma força, só que em direções contrárias. Eles atuam em direções contrárias. E nós precisamos inverter o quê? A direção do mal para o bem. Sair daquela direção e daquela força no mal para passar para uma força no bem. E é aí que nós vamos perdoar, nós vamos aceitar, e nós temos que aceitar, e nós vamos, quando a dor vem, quando as dificuldades aparecem, nós temos que nos colocar numa situação de humildade, e nós temos que pedir sim, porque é justo, a gente tem que pedir a Deus. A gente não vai ficar lá parado esperando, não, nós vamos pedir, nós vamos pedir a Deus. Nós vamos pedir aos espíritos benfeitores, os nossos espíritos protetores, os nossos anjos de guarda, para quê? Para que nós tenhamos o nosso alívio também. E temos que trabalhar, temos que fazer alguma coisa em benefício da nossa própria existência, que é um movimento que leva à elevação espiritual. Nós aprendemos isso com Cristo, né? Aprendemos com Jesus. O que ele falou? Pai, se possível, me afaste desse cálice. É verdade. Incrível o que ele fez. Mas ele tinha que passar. Ele tinha que passar também. Jesus também tinha que passar. E até muitos tentam deturpar as palavras de Jesus. Existe uma mensagem do Emmanuel no livro da Esperança que chama Palavras de Jesus. Muitos tentam deturpar a palavra de Jesus. Muitos tentam deturpar tudo aquilo que Jesus falou. E aí o Emmanuel mostra, se eu tiver tempo, mais para o final eu vou ler a mensagem mostrando que Jesus, na sabedoria dele, na pedagogia dele, no ensino, na didática dele, ele traz uma direção para a nossa vida que não passou durante todos os anos. Durante esses 2000 anos. Que se espalhou pelo planeta, se espalhou por toda a Terra e não passa por nesses 2000 anos não passou. E o Kardec continua aqui no item 5. Segundo a compreensão moral, essas palavras de Jesus, pedi, obtereis, batei, abrir-se-vos-á, significam o seguinte: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão ajudar-vos. E como o anjo de Tobias vos servirão de guias. Pedi bons conselhos e jamais vos serão recusados. Basta que nós entremos em contato com nossos espíritos, com os nossos mentores. Que é nessa hora que nós utilizamos a nossa mediunidade, a mediunidade que todos têm, que todos nós somos médiuns, que é qual? A mediunidade mais, vamos dizer assim, primitiva, não sei se nem se é essa palavra, mas a mediunidade primitiva que nós temos, que é a intuição. E é através dela que nós vamos pedir os bons conselhos e jamais vos serão recusados. Batei a vossa porta, a nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade, e não com arrogância,
sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que sofrerdes constituirão a punição de vosso orgulho. E esse é o sentido das palavras do Cristo: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E nós vamos, se nós formos nesse rumo, nós estamos certos, pedindo com fé, fervor e confiança, e com humildade, sobretudo com humildade. Porque na prece de Caritas ele fala, o Espírito Caritas fala: dai-nos a humildade que fará das nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e divina imagem. E é a humildade que faz isso. É a humildade que nos transforma, que nos faz refletir, toda a luz do Espírito do mais alto. E aí continua aqui: olhai as aves do céu. E aí Jesus nos diz, através de Mateus no capítulo 6, olhai as aves do céu. Não quereis entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós os tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não desenterram nem roubam, porque onde está o tesouro, aí estará também o teu coração. Portanto vos digo, não andeis cuidadosos com a vossa vida, não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem movimentos nos celeiros, e, contudo, vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura, não sois muito mais do que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo. Olhai os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais com um destes. Pois, se ao feno do campo, que hoje é e amanhã é lançado no forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé, não vos aflijais dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos cobriremos? Porque os gentios é que se cansam por estas coisas. Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos acrescentarão. E assim não andareis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. O que Jesus nos conclama, vamos dizer assim, com essas palavras? A buscar o espiritual, a buscar o verdadeiro, a termos equilíbrio na nossa vida, a deixarmos de lado esse materialismo exacerbado que reina sobre a terra, aonde Deus das pessoas é o dinheiro, um materialismo exacerbado, uma busca excessiva pela felicidade, que nós estamos vendo aí, uma busca excessiva, uma busca exacerbada pela felicidade, que faz com que o homem acabe se tornando, não conseguindo toda essa felicidade, acabe se tornando o quê? Um mimado. Nós nos tornamos mimados. Então nós fazemos o quê? Nós nos revoltamos contra Deus e nós nos dizemos o quê? Ateus. Então é bonito dizer, eu sou ateu.
É bonito dizer, eu não acredito em nada. Eu acredito no dia de hoje, agora. Eu viajo, eu quero viajar, eu quero ter felicidade, mas quando eu bato com a crise, o que acontece? Eu quero fugir da crise como uma criança mimada. Então eu esperneio, eu grito, eu uso drogas para sair dessa falta de fé, dessa falta de visão espiritual, dessa falta de apoio, porque a pessoa não tem apoio nenhum. Eu estava vendo esse fim de semana, passaram uma reportagem sobre a geração Y, que são os jovens dessa geração agora. Nós somos da geração X e eles são da geração Y. E o que acontece? Eles fazem pesquisa e eles valorizam nas pesquisas os que não têm fé em nada, os que não acreditam em nada, os que acreditam no dia de hoje. Mas o que acontece? Eles sequer pensam que eles estão envelhecendo também, que eles estão ficando mais velhos e que não é só o dia de hoje. Essa geração, ela não tem que pensar que é só o dia de hoje. É que pode chegar a doença, que a doença pode chegar para qualquer um de nós. Chega no jovem, chega na criança, chega no bebezinho lá que nasce, que acaba de nascer, chega no idoso. Ela vem como um distúrbio do nosso perispírito, e o nosso espírito atuando sobre o perispírito, ele faz com que apareça a doença, que esse perispírito que está lesado, vamos dizer assim, de uma outra encarnação ele apareça. Então, o que os jovens estão valorizando? O que é que nós estamos valorizando? O que é que nós valorizamos e o que é que essa geração Y está valorizando? Está valorizando a felicidade, o hedonismo. Eles valorizam a felicidade, eles querem ser felizes a qualquer custo. É a felicidade a qualquer custo. É isso que nós vimos nas reportagens e nas pesquisas que saíram agora nos jornais. E fala assim, muito bem, a felicidade a qualquer custo. Tá bom, a gente tem que ser feliz e a gente tem que buscar a felicidade. Porque nós vivemos na Terra, nós temos que viver na Terra. Nós temos que viver e conviver com as coisas que acontecem na Terra. Mas será que nós nunca vamos dar uma olhada para o mais alto, para o mundo espiritual? Por isso que a espiritualidade, eu estava falando lá na outra vez, eu falei aqui, a espiritualidade deve ser cultivada. Em qual idade deve ser cultivada a espiritualidade? Na criança. Até aquela fase que o Emmanuel fala que a gente está jogando a semente num terreno fértil, naquele terreno fértil. Depois ela segue seu rumo, depois ela segue as suas tendências. Mas há aqueles que falam, aqueles jovens da geração Y que estão voltados para a felicidade, muito bem que eles têm que viver a juventude, têm que viver toda essa coisa da juventude, essa maravilha da juventude, mas eles têm que ter os olhos voltados para a espiritualidade também. Porque a responsabilidade, a sexualidade desenfreada, a responsabilidade, quando eu me atiro de cabeça num relacionamento sem qualquer responsabilidade, eu não estou machucando só a mim mesmo, só a mim. Aliás, não estou machucando só o outro, eu estou machucando a mim mesmo também. Eu estou fazendo o quê? Eu estou trazendo para o meu dia a dia a infelicidade. Eu estou trazendo o desgosto. Eu estou trazendo a infelicidade para o meu dia a dia. E esses jovens, o que acontece com esses jovens? A gente vê assim a infelicidade, a busca da felicidade, mas uma infelicidade tão grande, um desânimo tão grande. Porque não basta só uma viagem, porque uma viagem não satisfaz. Porque eu preciso de uma viagem e eu preciso exacerbar todo aquilo que eu tenho dentro de mim, todos os meus instintos. Porque não basta uma festa, eu tenho que beber até cair. Eu tenho que usar drogas, porque eu tenho que sair, porque eu tenho que viajar.
porque eu tenho que sair de dentro de mim, porque eu tenho que viajar, eu tenho que entrar em outra, eu tenho que sair de dentro dessa. Agora, eu me pergunto, isso é felicidade? Isso é felicidade? E quando a crise chega? Aí o que acontece? Aí nós nos comportamos como crianças mimadas. E quando nós mimamos uma criança, nós sabemos o que acontece. Criança mimada, jovem mimado, adulto frustrado. Pode ter certeza disso. Adulto sem responsabilidade, adulto frustrado. Por quê? Por razões óbvias. E aí Allan Kardec continua aqui na explicação dele. Agora começam as palavras de Allan Kardec acerca das palavras de Jesus: olhai as aves do céu. Então ele diz assim: se tomássemos estas palavras ao pé da letra, elas seriam a negação de toda a previdência e de todo o trabalho, e consequentemente de todo o progresso. Porque Jesus não está nos conclamando a viver na dolce far niente, né? No dolce far niente. Ele diz que o céu provém, que a gente deve olhar os lírios do campo, mas a gente deve viver com equilíbrio. Porque é o equilíbrio que faz o quê? Que faz nós seguirmos a nossa vida em frente. Segundo esse princípio, o homem se reduziria a um mero espectador passivo. Suas forças físicas e intelectuais não seriam postas em atividade. Se essa tivesse tido a sua condição normal na Terra, ele jamais sairia do estado primitivo. E se adotasse agora esse princípio, não teria mais nada a fazer. É evidente que não poderia ter sido esse o pensamento de Jesus, porque Jesus obviamente não veio trazer a discórdia, né? E ele não veio trazer que nós devemos ficar lá só no zenzando na terra, porque estaria em contradição com o que ele já dissera em outras ocasiões, como no tocante às leis da natureza. Deus criou o homem sem roupas e sem casa, mas deu-lhe a inteligência para produzir. Então nós vamos utilizar a nossa inteligência como? No trabalho, na ação, no bem, trabalhando todo dia levantando, indo trabalhar, ganhando o nosso sustento e tendo nossos bens através do nosso sustento. Não podeis ver nestas palavras, portanto, mais do que uma alegoria poética da providência, que jamais abandona os que nela confiam, mas com a condição de que também se esforcem. É assim que nem sempre os socorre com ajuda material, inspira-lhes os meios de saírem por si mesmos de suas dificuldades. E como nós somos inspirados quando nós estamos passando por alguma dificuldade, seja ela material, espiritual, nós é que muitas vezes não percebemos e não nos damos conta, porque nós também não observamos realmente como deve ser, como o plano espiritual nos ajuda, mas nós somos ajudados. E quando nós chegamos lá na frente, a gente olha para trás, nós vamos ver o quanto nós somos ajudados, o quanto o plano espiritual nos deu a mão, o quanto os espíritos protetores, o quanto Deus nos deu a mão para seguirmos em frente. Nos pôs a luz lá, deu a mão, até uma maneira errada de falar, mas quanto Ele colocou a luz no nosso caminho, quantos espíritos Ele colocou no nosso caminho, na nossa reencarnação, seja no nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho assistencial, dentro das nossas agremiações religiosas, sejam elas quais forem. E aí ele continua: Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, conforme for necessário. Mas o homem, insaciável em seus desejos, nem sempre contenta-se com o que tem. O necessário não lhe basta. Ele quer mesmo também o supérfluo. É então que a providência o entrega a si mesmo. Frequentemente ele se torna infeliz por sua própria culpa e por não haver atendido às advertências da voz da consciência e
e Deus o deixa sofrer as consequências para que isso lhe sirva de lição no futuro. Então, o necessário é o bastante para a nossa vida. É o bastante, é aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente tem na nossa vida. E a gente vai fazendo o quê? A gente vai querendo mais, além do que o necessário, para que a gente tenha o quê? O que ele chama de insaciável desejo. Agora, eu penso assim, que o insaciável desejo, eu não posso citar muitos exemplos, porque eu estou caindo no insaciável desejo também. Eu não posso citar muitos exemplos. Eu não vou dizer aqui, não vai sair daqui um exemplo. Ah, fulano tem um carro que é aquela coisa do senso comum, vamos dizer assim. Porque está na nossa consciência o que é insaciável. E nós vamos buscar aonde? Aonde? Na nossa consciência. Nós sabemos no fundo das nossas almas o que é necessário e o que não é necessário. E o que basta para a nossa vida. E se nós buscarmos além, pela nossa ingenuidade e pela nossa infantilidade, nós buscarmos além daquilo que é necessário, quando vier a crise e quando vier algum tipo de crise, nós vamos saber que nós estamos buscando além do necessário. Mas isso é algo íntimo, isso nós sabemos, nós devemos saber quando está além. Isso cabe à nossa consciência, cabe à nossa meditação, cabe ao que nós fazemos e àquilo que nós julgamos que é necessário. E não adianta falar também, não é verdade? Não adianta falar. E ele continua aqui, Kardec continua. A terra produz o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar a sua produção, segundo as leis da justiça, caridade e amor ao próximo, desculpa, eu li sem pontuação, sem nada, vou ler de novo. A terra produz o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar a sua produção, segundo as leis da justiça, caridade e amor ao próximo. E é verdade, nós somos usufrutuários da terra, nós não somos donos. Nós estamos vendo o que está acontecendo aí no planeta, e o que está por vir também. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o que sobrar para um determinado momento suprirá a insuficiência momentânea de outro e todos terão o necessário. Se nós formos observar, saiu no jornal há poucos dias aí, o tanto que é desperdiçado de alimento. O tanto que é desperdiçado de alimento e quantas pessoas passando fome. E aí separa aquela... O homem está começando a perceber isso. Porque a gente vê lá no CEAGESP que eles já separam aquilo que não vai poder ir para a banca, lá do mercado, aquela fruta mais bonita, mas aquela que tem um machucado, aquela que tem alguma coisa assim, ele já separa e o que ele faz? Antigamente ele jogava fora. Agora o que ele faz? Porque não ia suprir a necessidade daquele que vai pagar por um valor alto por aquela fruta. Agora o que ele faz? Ele junta e tem os bancos de alimentos. A creche, se eu não me engano, recebe de um banco de alimentos também. Antigamente nós fazíamos à noite, né? Também. No Ceasa. E pegavam. Pegava, vinha a Kombi lotada. E levavam para a creche. Agora tem um banco de alimentos lá em Diadema que leva para a creche. Quanto alimento é jogado fora ali, né? É verdade, quanto alimento é jogado fora. Mas agora me parece que eles estão vendo isso. Eu acho que a comunicação, essa comunicação tão rápida que existe agora, e todo mundo filmando e todo mundo mostrando, está alertando os homens para muitas mudanças, no planeta. E ele vai percebendo, aos poucos ele vai percebendo que ele precisa o quê? Que ele precisa dar uma reciclada nesse dia a dia aí, tão, sabe, voltado para o eu, para aquelas coisas, e passa a pensar um pouco no outro. O rico então considerará a si mesmo como um homem que possui grandes depósitos de sementes. Se as distribuir, elas produzirão ao cêntuplo para ele e para os outros. Mas se as comer sozinho, se as desperdiçar e deixar
que se perca o excedente do que comeu, elas nada produzirão, e todos ficarão em necessidade. Se fechar no seu celeiro, os insetos as devorarão. Eis porque Jesus ensinou: não amontoeis tesouros na terra, pois são perecíveis, mas amontoai-os no céu, onde são eternos. Em outras palavras, não dei mais importância aos bens materiais do que aos espirituais, e aprendei a sacrificar os primeiros em favor dos segundos. E assim ele encerra, só esse pedacinho para encerrar. Ele encerra, Allan Kardec encerra aqui nesse Olhai as aves do céu com esse parágrafo. Não é através das leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração, o egoísmo as asfixiará sempre. Fazê-las ali penetrar é a tarefa do Espiritismo. E a maior tarefa do Espiritismo, qual é a maior tarefa do Espiritismo? Qual é a maior tarefa do Espiritismo? A doutora Marlene repetiu isso inúmeras vezes aqui. Tirar o homem do materialismo. Ela repetiu inúmeras vezes. Ela, o Paulo, a Magali e todos aqueles que vieram falar aqui. Tirar o homem do materialismo. É a maior tarefa do Espiritismo. É fazer com que o amor, que a caridade seja o amor em movimento. Essa é a maior tarefa do Espiritismo. Eu acho que tem que ser a maior tarefa nossa também, individualmente. Sairmos desse materialismo. Alguém que eu gostaria de fazer algum comentário? Gostaria de fazer alguma pergunta? Se eu puder responder, se eu puder responder. Senão a gente pode passar para outra parte dos trabalhos.